Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 2 de abril. A denúncia de manipulação de resultados no futebol brasileiro deu o que falar, e é o grande assunto do momento. Mesmo com as equipes brasileiras fazendo a sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores nesse meio de semana, hoje inclusive, o assunto do momento nas redes sociais, nos programas esportivos, nas mesas de debate, foi um só: John Textor. Principalmente o artigo publicado em seu site pessoal, onde 2 jogos do Palmeiras, um contra o Fortaleza em 2022 e outro contra o São Paulo em 2023, foram apontados como manipulados, especialmente por conta da participação de 4 atletas do Fortaleza, lá em 2022, e no ano passado, 5 atletas do São Paulo. É claro que depois da publicação desse artigo, muitos ataques aconteceram. Diversos jornalistas, comentaristas descendo a lenha no texto. Vale destacar ainda as notas de repúdio do Fortaleza e do São Paulo, repudiando veementemente as infundadas alegações e deixando claro que vão tomar todas as medidas cabíveis contra John Textor. Mas mesmo diante de tanta reclamação, de tantas ofensas até, um passo importante foi dado. O senador Jorge Cajuru falou com a Polícia Federal e a investigação vai acontecer. Nesse mês de abril, a CPI da manipulação de resultados vai começar. E o John Textor, portanto, vai conseguir aquilo que ele queria: que uma investigação ampla e profunda, com base no material que ele vai apresentar, seja realizada. Eu vou trazer aqui para você todos os pingos nos is, porque é muita coisa. Claro, não vou conseguir trazer todos os tópicos, mas os principais, para que você possa ficar bem informado. Mas não vou falar só sobre isso nesse vídeo. Tem outras questões importantes. Por exemplo, a bagunça da CBF. Daqui a 11 dias o Campeonato Brasileiro começa. Alguém aí sabe quando que o Botafogo joga e qual horário? Na verdade, não tem o horário e data de ninguém, nem previsão. Quero destacar ainda a alteração na lista de inscritos do Botafogo para a Copa Libertadores. 2 nomes saíram. Quem entrou nessa relação? Ainda vale destacar Arthur Jorge acompanhando junto de John Textor lá na França a vitória por 3-0 do Lyon pela Copa da França, chegando agora à grande decisão, esperando provavelmente a equipe do PSG. O Lyon, portanto, tem grande chance de ser campeão da Copa da França, final que retorna depois de 12 anos. Sobre o Arthur Jorge, ele é aguardado no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, só que eu te peço, por gentileza, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Dessa maneira a gente consegue alcançar os nossos objetivos, bater as nossas metas. Estamos quase com 44 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando, 22h05 estaremos ao vivo aqui, eu e Ricardo Zambuja, trocando aquela ideia com a galera do chat, e você é nosso convidado. Para começo de conversa, Fogão, vamos começar falando aqui sobre essa alteração na lista de inscritos do Botafogo para a Copa Libertadores. 2 nomes deixaram a relação porque não estão mais no clube. O Vitor Sá, que foi para o Krasnodar da Rússia, e o Kaique, que foi emprestado ao Guarani para disputar a Série B. Nesse momento, os atletas que entraram nessa relação são os seguintes: Oscar Romero, Raul, Fabiano, atacante que vem da base. Também vale destacar aqui o David, lateral esquerdo, que jogou contra o Boa Vista no estádio Newton Santos nesse último fim de semana. E também o Breno, que foi bem nessa partida. Breno parece, inclusive, que já estava aí um tempão treinando com os companheiros, porque jogou com uma desenvoltura bem interessante. É verdade, forçou alguns lançamentos, alguns passes ali, não deu muito certo, mas a partida geral do Breno eu considerei bem positiva. Então são 5 os nomes que entraram nessa relação e o Botafogo conta para essa competição com nada mais, nada menos que 48 nomes. Naturalmente eu não vou fazer isso com você, de ler todos os 48 nomes. Vale destacar essas alterações que aconteceram. Sobre Campeonato Brasileiro, o que eu tenho a comentar aqui é que a CBF é uma bagunça. 11 dias para começar o campeonato. E a gente não sabe data e hora. A única coisa que a gente sabe é que o atual campeão, o Palmeiras, vai fazer o jogo de abertura. Agora, e as outras equipes? E os outros confrontos? Ninguém sabe quando que vai acontecer. Vai ser no sábado? Vai ser no domingo? Qual o horário? A logística fica complicada. Não só para os clubes,
mas pensando também em torcedores que querem viajar para acompanhar a equipe, pensando nos próprios clubes que não sabem quando exatamente tem que fazer essa viagem e não tem nem previsão, Fogão, nem previsão. A informação é do Panorama Esportivo do O Globo. Vale destacar a tabela de abertura do Campeonato Brasileiro. Tem os seguintes jogos: Internacional e Bahia, Cruzeiro e Botafogo, Criciúma e Juventude, Atlético Goianiense e Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá, São Paulo e Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, Fluminense e Red Bull Bragantino, Vitória e Palmeiras. Esse é o jogo de abertura, porque é a nova regra do Campeonato Brasileiro. O atual campeão faz o jogo de abertura, uma baita festa e tudo mais. Agora, quando vai acontecer o horário? Realmente nada. Nada. É inacreditável, mas não uma surpresa. Essa é a grande verdade. Se tratando de CBF, alguém fica realmente surpreso com essa bagunça? Ninguém. Vamos falar a verdade. Agora, Fogão, sobre Arthur Jorge. Ele esteve lá acompanhando a semifinal da Copa da França. O Lyon ganhou 3-0. O Lucas Perry foi titular. Vai disputar a final, provavelmente contra o PSG, que é o grande favorito na outra eliminatória. Só está aguardando. E tem a chance de levantar essa taça novamente. A última vez que o Lyon chegou na grande decisão foi há 12 anos atrás. E você vê, começou muito mal o campeonato francês, estava brigando contra o rebaixamento, né, na parte de baixo da tabela, afundado, todo mundo desesperado, mas no fim das contas está ali agora, no meio da tabela do francesão e na final da Copa da França. É assim que funciona o futebol. A gente às vezes começa mal, daqui a pouco recupera. Futebol é assim mesmo. E no caso do Lyon, ele pode ser o primeiro time a ser campeão da Eagle. Pode acontecer. Por que o Lyon não pode vencer o PSG num jogo único? Final único, irmão, pode acontecer de tudo. E de repente o Lyon pode realmente levantar essa taça. Agora, naquilo que nos interessa, Arthur Jorge, ele deve estar no estádio Newton Santos nessa quarta-feira para acompanhar a estreia do Botafogo na Copa Libertadores. Tudo parece bem encaminhado, tá? Tudo realmente parece bem encaminhado. Ele já se despediu dos seus atletas. Segundo o Vene Casagrande, o grupo do Braga sentiu bastante essa questão da saída do Arthur Jorge de lá, porque já estavam habituados a trabalhar com ele desde a temporada passada. Mas isso, claro, nada tem a ver com a gente. A gente espera que o Arthur Jorge possa chegar, se acertar e, claro, fazer um ótimo trabalho com a equipe do Botafogo. Inclusive, vale destacar a comissão técnica que Arthur Jorge vai ter no Glorioso. Ele vem ao Brasil com 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Fábio Matias e Marcelo Grimaldi, Fábio Matias sendo auxiliar permanente, Marcelo Grimaldi preparador de goleiros, vão trabalhar também junto dessa comissão técnica. Um baita grupo de trabalho que eu espero possa ter muitos bons resultados com o Botafogo. Agora, Fogão, chegando aqui nessa questão da manipulação dos resultados, em primeiro lugar eu quero trazer aqui uma declaração do presidente do São Paulo. Você sabe que um dos jogos, conforme eu disse, teve envolvimento, segundo o relatório, né, que foi realizado aí pela inteligência artificial e especialistas também. O jogo do São Paulo teria tido manipulação, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. 5 jogadores. E é claro que a instituição São Paulo publicou uma nota oficial e o próprio presidente do São Paulo deu algumas declarações que eu faço questão de trazer aqui. Abre aspas. Quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem diversas instituições, assim como São Paulo, uma entidade de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará medidas práticas e objetivas no STJD na esfera civil e criminal. É lamentável que instituições importantes do futebol brasileiro sejam atingidas por um ato impensável, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito e a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, tal declaração, atitude que não ajuda o futebol. E ele ainda complementou, se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove e mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo. Portanto, a nossa indignação é tamanha.
E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele vai ter a oportunidade de esclarecer o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Na live do almoço, Fogão, eu cheguei a comentar bastante sobre essa questão, onde essa parte do relatório aí foi publicada lá no artigo e tudo mais. E, honestamente, eu super apoio 100% a investigação. Se existe indício de manipulação, que seja investigado. Eu acredito que essa questão nem entra em xeque, porque qualquer pessoa que quer o bem do futebol brasileiro tem que apoiar a investigação. Tem indício? Tem que investigar. Sem conversinha, sem mais, porém, contudo, nada disso. Então eu apoio 100% que haja uma investigação e vai ter. Já já vou falar sobre isso, tá? A Polícia Federal vai entrar nesse meio e a investigação vai fluir. Agora, quando você coloca a informação que o Textor colocou lá no seu site pessoal, especialmente destacando que 5 atletas do São Paulo e 4 do Fortaleza estavam envolvidos nessa manipulação, isso eu não concordo. Porque isso eu acredito tem que ficar em sigilo de uma investigação. E por quê, Fogão? Por uma questão muito simples de preservar pessoas que nada têm a ver com a história. Se eu chego e falo que 5 atletas do São Paulo estiverem envolvidos em manipulação numa partida onde 15, 16 jogadores entraram em campo, todo mundo ali tem a sua idoneidade e o seu caráter colocado à prova. Todo mundo. Hoje você não consegue separar o joio do trigo. E isso causa um estrago, a imagem das pessoas. Então essa forma como foi feito, eu não concordo. Concordo e aplaudo a iniciativa de se levar a fundo essa questão, tá? De realmente vai levar as provas lá para o Ministério Público, na CPI do Senado, a Polícia Federal vai ficar sabendo de tudo. Aplausos, aplausos, indiscutível. Agora, essa parte específica, realmente eu não concordo. Imagina você trabalha na sua empresa e alguém diz que no setor que você trabalha com outras 6 pessoas, só um exemplo, tá? Para você se colocar no lugar dos jogadores do São Paulo nesse momento e também dos jogadores do Fortaleza. Alguém chega e fala, ó, no setor tal tem gente roubando produtos da empresa. Eu tenho provas. Só que aí não apresenta as provas ainda e só deixa no ar. E diz que tem gente lá que fez isso. Como que as pessoas vão olhar de modo geral para quem trabalha no setor, no seu setor? O seu caráter vai ser posto à prova. Você gostaria? Eu falo por mim. Eu detestaria passar por isso. Detestaria. Então, essa forma eu não apoio. Eu apoio a investigação, tem que investigar e o mais fundo possível nessa história. Mas isso especificamente, da forma como foi colocado lá no site, eu realmente não acho que foi legal. Realmente não acho que foi legal. Agora, isso é só uma opinião, claro, o que importa aqui é a informação. No fim das contas, vale trazer a fala do Cajuru, senador Cajuru. Solicito formalmente que a Polícia Federal inicie uma investigação completa e rigorosa sobre as denúncias feitas e obtenha as referidas provas, se elas de fato existirem, com o objetivo de esclarecer os fatos. Por fim, se necessário, que seja promovida a devida responsabilização dos envolvidos, certo? Então, a CPI vai acontecer e a Polícia Federal já foi acionada. Em entrevista à Rádio Senado, inclusive, o Cajuru chegou a comentar. John Textor falou que tem a gravação de um árbitro cobrando a propina que lhe foi prometida. Só que ele não quer apresentar o áudio. Ele foi convocado pelo STJD e vai tomar uma suspensão de no mínimo 120 dias. Onde ele vai ter que sair do Brasil, não poderá assinar mais nada pelo Botafogo, nem comparecer aos estádios, se não apresentar o que ele tem. Ele falou que vai apresentar ao MP. Vai quando, cara pálida? Tem 2 semanas isso já. Ele vai ser também convocado a se explicar e tomar a Deus. Ele deu uma pista para nós, que quer apresentar antes do Ministério Público esse áudio para nós na comissão. Isso seria ouro. Falei para o Romário que passou da hora de criarmos a CPI da manipulação de resultados dos jogos de futebol, para não dar a impressão de que são algo contra as casas de apostas, porque tem casas de apostas que são decentes.
A questão é a indecência de alguns resultados que ninguém consegue entender. Por exemplo, em Brasília, em 2 jogos, um time perdeu de 6-0 e o outro de 5-0. Ninguém aceitou. Na Inglaterra, o Tottenham perdeu um jogo por 6-0. Os jogadores pediram para devolver a renda aos torcedores, envergonhados, e pediram uma investigação. Lá, quando há uma prova cabal e irrefutável, o jogador é banido, ou o árbitro, ou o auxiliar. Já temos as primeiras convocações de dirigentes, jogadores, árbitros envolvidos e também de corruptores. Então tá aí. A CPI vai acontecer, a Polícia Federal está envolvida e John Textor conseguiu aquilo que queria. Uma investigação bastante abrangente deve rolar. E, claro, temos que apoiar a investigação. Isso realmente tem que acontecer. Se há indício, tem que investigar. Ponto. Sem mais, porém, contudo, conforme eu disse. Quero saber sua opinião sobre esse assunto, Fogão. O que você pensa sobre tudo isso que eu trouxe aqui para você de informação? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, 22h05, eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui ao vivo para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.